Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus por todos que aqui estão, na presença do Senhor. Hoje e semana passada nós tivemos um estudo que fala realmente sobre o batismo, Santa Ceia, né? Quem é que deve, quem não deve batizar. Basicamente isso. Para aqueles que vão ao batismo, pois é uma bênção poder ter voluntários aqui que estejam dispostos a se batizar, significa que são salvos, né? Que se converteram a Jesus Cristo. E outros que a gente nem esperava, né? E querem se batizar. Então, é uma bênção poder recebê-los. Amém? Lucas 19 diz assim, irmãos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. A palavra de Zaqueu é muito difícil dizer que alguém não tenha ouvido, ou pelo menos uma vez na vida, né? Mas, de vez em quando, é necessário nós retornarmos a ela para que a gente possa meditar, né? Meditar na vida do Senhor Jesus, meditar na forma como Jesus atuava, porque na forma como Jesus atuava, a gente aprende nos dias atuais como devemos nos portar diante dele, pois ele é o Senhor. Né? Se a gente quer ter algum parâmetro, é na vida de Jesus. E ele, nas Escrituras, nos dá sinais de como nos comportar. Né? Aqui, a Bíblia nos fala que Jesus entrou em Jericó. Né? Jericó era uma cidade intermediária entre o norte e o sul, né? Ou entre Jerusalém e a Galileia. Então, Jericó, ela possuía a cidade e Jesus entrou por ela para pregar. E por onde Jesus ia, grande multidão o seguia. Por que grande multidão o seguia? Porque Jesus fazia sinais e maravilhas como nenhum outro fez antes. Você imagine hoje, se nós tivéssemos Jesus em nosso meio, e ele de repente passasse por algum lugar e começasse a levantar os deficientes físicos. Né? Já pensou Jesus Cristo na ATD? Mas você acredita que todos seriam curados? Não sei se todos seriam curados. Mas Jesus seria ruim porque não curou todos. Eu vou dizer para você, nem todos creriam. Nem todos teriam fé.
Outros falam, não, esse daí não é, não. Esses crentes aí, esses não ia dar. Mas você já pensou ele na ACD ou no GRAAC lá? Já pensou, Jesus só? O que ia acontecer? Uma grande multidão iria atrás dele. Uma grande multidão começaria a segui-lo. Onde ele estivesse, com certeza, seria palco de um lugar muito cheio, muito lotado. E todos tentariam se aproximar dele. Então Jesus, quando entra por Jericó, né, com ele também vai uma multidão. E essa multidão o cerca. E assim, aqueles menos desfavorecidos, né, não tinha condições, não desfavorecido na questão do dinheiro, né? Porque Zaqueu era um homem que tinha muito dinheiro. E a Bíblia nos fala que ele era chefe dos publicanos. O chefe dos publicanos naquela época representa o chefe do pessoal que recolhia imposto, né? Seria tipo aqueles camaradas, o chefe da Secretaria da Receita Federal, o camarada que analisa lá os impostos de renda, o camarada que bota seu imposto de renda na malha fina, né? Para você apresentar ou justificar algum bem que você possui em seu nome e que não está declarado no imposto de renda, e justificar qual é a origem do dinheiro, como é que você ganhou aquilo, porque não está bem identificado. E hoje em dia, né, com os sistemas, né, eles cruzam, né, todos os dados das pessoas em todos os lugares, tanto na cartórios, bancos, no Detran, né, com os carros que a pessoa tem. E vamos dizer assim que o Zaqueu era o chefe dessa turma toda. E o chefe dos publicanos, naquela época, era tido como um traidor, um pecador. Por quê? Porque ele era o responsável de coletar os impostos das pessoas ali e levar ao poder de Roma. Levar para vamos dizer assim, o governo. Pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, né? Porque é um dinheiro que você hoje gasta, né? E não tem retorno, porque os órgãos governamentais não te devolvem aquilo que você paga. A gente percebe que o nosso dinheiro é muito mal administrado, o nosso dinheiro é muito desviado, é muito roubado, vamos dizer assim. Então, a gente não gosta de pagar imposto, mas eu falo assim, pastor, você quer pagar imposto? Eu falo, eu quero. Por que você quer pagar imposto? Porque significa que quanto mais eu ganhar, mais imposto eu vou pagar. Então, se eu não ganhar nada, eu também não vou pagar imposto. Então, é melhor você ganhar e pagar imposto do que não ganhar. Então, agora, o que tem de gente que procura meios para sonegar é difícil, né? Aí aquele que é o fiscalizador, né, ele não é bem quisto, né? Porque Zaqueu era o fiscalizador, né? É o camarada que fiscalizava os coletores de impostos. E com certeza, você sabe que nesse meio aí tem muita sujeira. Tem muita gente extorquindo gente. Você tem aqui, você tem que me pagar, você não declarou, você tem multa. Ou quando chega um fiscal em alguma empresa, né, querendo achar pelo em ovo para poder extorquir. Naquele tempo ainda era pior, né, porque naquele tempo era tudo manual. Então, não tinha como conferir. Aquilo que ele colocasse ali é o que ia ser, né? Mas, com certeza, nesse meio, tanto nos dias atuais como tem nos dias atuais, tinha naqueles dias. Então, os cobradores de impostos
eram muito odiados, né? E com certeza ninguém gosta daquele que cobra imposto, né? Vocês gostam do governo que cobra imposto? Ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar imposto, né? É um dinheiro jogado fora. Seria bom como se fosse nos outros países, né? Que você paga imposto, mas tem segurança, tem saúde, tem transporte, tem infraestrutura. Mas aqui nós não temos essas coisas. E Zaqueu era odiado por causa disso. Mas ele também, a Bíblia nos fala que ele era um homem baixinho, né? Vamos dizer assim, que nem o pastor daqui. O pastor devia ser como o pastor, né? E se a gente ficar na frente aqui, não tem como a pessoa ver, né? Então, a Bíblia fala que ele tinha baixa estatura, ele era baixinho. Então, ele não conseguia ver. Já pensou ele tentando ver quem é Jesus? Aí fala assim, espera aí que eu vou dar um jeito. Subiu numa árvore, numa figueira, para poder ver Jesus. E é aqui que começa a nossa lição. Ele era um homem de posses. Ele era um homem muito bem sucedido. Era um homem que tinha dinheiro. Mas ele tinha interesse em ver Jesus. Ele era um camarada que pela sociedade era discriminado. Mas ele queria ver Jesus. Então, às vezes eu falo acerca daqueles que falam assim, não, mas desce Zaqueu, que não sei o quê. Não, Zaqueu, para descer, ele precisou subir. Né? Para ele se humilhar, ele precisou subir na árvore. Né? E ele não poupou esforços para poder ver Jesus. Subiu numa figueira brava, que segundo alguns dizem, ela solta um certo de uma certa película, né, que gruda na pele e dá coceira. Né? Ele não mediu esforços. Só que o objetivo de Zaqueu era ver Jesus. Então ele se esforçou para poder ver Jesus. Havia um esforço físico e espiritual de Zaqueu para poder ver Jesus. Sabe? Às vezes, esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje, é que é necessário a gente entender uma coisa aqui com Zaqueu. É o seu esforço para poder ver Jesus. Qual é o seu esforço para você ver Jesus? O que é que você tem feito para poder ver Jesus? Você já viu Jesus? Você vê Jesus? Qual é o esforço que você faz para ver Jesus? A gente sabe que naqueles tempos Jesus passava fisicamente pela cidade. Então, se a pessoa quisesse ver, ela tinha que se enfiar no meio da multidão para poder enxergar, para poder ver ele. Hoje, o que é que você precisa fazer para poder ver Jesus? Oi? Ter fé. Como se alimenta essa fé? Com o quê? Como é que você faz a fé crescer, irmão? Oi? Lendo a palavra? E o que mais? E oração. Como é que você consegue ver Jesus? Por que, irmão, às vezes a gente vê uma pessoa que ora e que lê a Bíblia
Sabe, essa pessoa, a gente vê essa pessoa, parece ser um alienado das outras. A pessoa que lê e ora de verdade, sabe, ela tem a certeza de que Jesus vai operar, que Jesus vai fazer, ela tem a certeza de que Jesus existe, com ela não existe falta de fé, não existe nada que impeça essa pessoa de seguir em frente, não há obstáculo, não há dificuldade. Ela pode se fazer o que quiser, mas essa pessoa continua firme e ainda fica, por mais humilde que essa pessoa seja, no seu traje, na sua vida, como um todo, ela continua firme ali, dando glória a Deus, falando de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que vê Jesus. É uma pessoa que se esforça para ver Jesus. Você acha que você vai conseguir manter a chama acesa aí no seu coração de qualquer forma? Você vai precisar orar. Você vai precisar ler a Bíblia, né? Eu gosto de ouvir aqui quando uma pessoa vem aqui, que nem a Luciana falou assim, eu fui estudar e quando eu vi aquilo, eu chorei. Irmão, isso é interessante, porque uma pessoa quando se emociona só pelo fato de ver como que era a coisa naqueles dias, como foi naqueles dias, eu tenho a impressão de que você começa a enxergar Jesus. Você começa a ver Jesus. Sabe? E eu vou dizer para você aqui, ó, todo crente que é salvo precisa ver. Todo crente que crê em Jesus Cristo de verdade, que é um cristão de verdade, precisa enxergar, precisa ver. Não adianta você vir aqui e viver dependente de algo que eu possa lhe dar, porque eu não posso lhe dar nada. O único que pode lhe dar alguma coisa aqui é Jesus. E vai depender do seu esforço pessoal em conquistar essa comunhão com Ele. Como foi o caso de Zaqueu aqui, que subiu na árvore só para ver Jesus passar. Ele não queria nem conversar com Jesus, mas ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era ele, como era a pessoa de Jesus. Sabe, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você busca, né, fica mais fácil também de você viver as Escrituras. A pessoa que lê as Escrituras e que ora e que vê Jesus, ela começa a viver as Escrituras. É difícil viver a Escritura? É difícil para quem não crê. Porque para quem não crê, ele não está entendendo o que a gente está querendo dizer. Para quem não é salvo, para quem não tem o Espírito Santo do Senhor, viver as Escrituras é impossível. Você só vai conseguir viver as Escrituras através de uma conversão sincera e de um encontro pessoal genuíno com Deus. Um encontro com Jesus vai te proporcionar isso. Vai fazer com que você consiga viver. A oração vai manter essa chama acesa do seu coração. Essa chama no seu coração é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dentro de você, ele pode se apagar como ele pode ferver, queimar. E quando ele queima, você sente seu coração ardendo, fervoroso pela palavra, pelas Escrituras, pela obra do Senhor, por fazer a sua vontade. E em segundo plano, aqui, que é a segunda lição que eu gostaria de comentar aqui com os irmãos,
é o fato de que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, né? E às vezes as pessoas falam assim que a pessoa precisa descer, precisa... Irmãos, esse descer aqui é que ele estava na árvore, né? Você tá na... É a mesma coisa que eu disse, irmão, desce daí, que eu quero falar com você aqui embaixo. Ou então a pessoa está na escada, desce daí, né? Vem aqui embaixo que eu quero conversar com você. Não tem nada a ver com descer espiritualmente. Aqui é descer fisicamente, para encontrar e conversar com Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto não é nem essa questão, né? Porque eu gosto de mencionar esse texto para corrigir alguns erros terríveis e doutrinários, né? Que às vezes as pessoas pregam e não sabem por que está pregando. E Jesus, ele diz que ele olhou para cima, né? Ele disse... O engraçado aqui, o interessante aqui, é que Jesus olhou para Zaqueu. Sabe, primeiro, quando você se esforça para ver Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: Jesus está te vendo. Sabe, isso é outra certeza que todo aquele que é crente tem. Que todo aquele que lê a palavra, que ora, é que Jesus o está vendo. Sabe o que mais que Jesus faz quando ele nos vê? Ele fala com a gente. Ele fala: fulano, vem aqui que eu quero ir na tua casa hoje. Ô, fulana, vem cá, eu estou te vendo. Eu quero ir com você para a sua casa hoje, porque lá na sua casa eu vou ceiar com você. Eu quero fazer hospedagem na tua casa, eu quero me hospedar na tua casa. Jesus diz isso para cada um de nós. Quando nós nos esforçamos em vê-lo, né, em buscá-lo, é ter a certeza de que isso não será em vão. Jesus vai nos ver. Jesus vai falar com a gente. Você pode ter certeza disso, irmão e irmã. Jesus vai falar com você. Jesus Cristo está te vendo. Às vezes parece que a situação está tão difícil, né? Porque você, às vezes você não tem noção e você fala: não, o Senhor me abandonou. Eu estou sozinho, eu não consigo ver Deus nessa situação. Você não consegue ver Deus nessa situação porque você não está orando e não está lendo a Bíblia. Porque todo crente que serve a Jesus e que é salvo sabe que Jesus o está vendo. E que no momento certo ele entrará com providência. Aí, irmão, por que Jesus permite que a gente sofra? Às vezes é para poder te lapidar. Por que Jesus deixa que a gente passe por dificuldades? É para nos tornar crentes mais fortes. É para permitir que a gente cresça com a situação. Sabe? Se você não enfrentar o problema, você não vai saber resolver. Então, ele às vezes deixa que você passe por problemas para você aprender. E ajudar outras pessoas a resolver. Mas nessa situação aqui, ele olhar para Zaqueu foi o cúmulo para a sociedade daqueles dias. Porque ele era um publicano, o cobrador de imposto, ninguém gosta dele, ele é o camarada odiado. E pior do que tudo, ele não é simplesmente o cobrador de imposto, ele é o chefe dos cobradores de impostos. Aí a gente vê que para Jesus, ele quebra paradigmas dentro da cultura, porque não importa quem seja a pessoa,
Não importa quem ela seja, se ela tenha muito ou pouco dinheiro. É necessário que a salvação chegue para todos. E ele esteve em sua casa e aquele homem disse que dava metade dos seus bens e se alguém ele defraudou, ele daria 4 vezes mais. Aí Jesus responde assim: hoje houve salvação nesta casa. A gente percebe que Jesus Cristo, ele não há importância entre uma pessoa ser ou não ser cobrador de impostos. Não importa qual é a cor da pele da pessoa. Não importa de que nacionalidade ela é. Não importa se ela é branco, negro, amarelo, pardo. Isso para Jesus não faz diferença, porque ele não faz acepção de pessoas. E a gente vê isso na pessoa de Zaqueu, que era uma pessoa que era, embora muito rica, a todos o odiavam. Mas Jesus Cristo não, ele entra na casa dele e diz que na casa dele, naquele dia, houve salvação. Porque, embora ele fosse um cobrador de impostos, ele era um cobrador de impostos honesto. Aí eu te pergunto, há cobradores de impostos honestos, sinceros? Tem. A grande maioria eu acredito que não seja, né? Mas tem. Tem pessoa boa, tem pessoa que trabalha direito, tem pessoa que faz o seu trabalho direitinho, tem pessoas que cobram, tem pessoas que seguem a lei como manda a lei mesmo. Não está ali para querer extorquir dinheiro de ninguém, ela está ali realmente para cumprir o objetivo que é fiscalizar a cobrança dos impostos. Mas tem gente que se aproveita dessa autoridade para extorquir, para poder se favorecer, ganhar dinheiro. Há pessoas honestas em todos os cantos. Pode ter um crente cobrador de impostos, pode ter um crente na política, pode ter crente em todo e qualquer lugar. Mas em qualquer lugar que ele estiver, ele terá que dar bom testemunho. Ele terá que viver as Escrituras. Ele pode ser gerente de uma empresa, ele pode ser dono do que for. Ele pode ser uma autoridade, mas ele nunca vai se valer daquela autoridade para si, para prevalecer contra outro. Ele vai agir de forma digna. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando há um encontro verdadeiro com Jesus, como houve aqui no caso de Zaqueu, não importa o que você faça, você precisa fazê-lo com honestidade. O que você fizer tem que ser com integridade. Aonde você estiver, você terá que dar bom testemunho. Sabe? O irmão Davi, você trabalha no trabalho, irmãos. Se eu quisesse, né, teria já me perdido fazendo coisa que não deve. Mas eu vivi a vida toda, que nem o pastor falou aqui, eu peguei ônibus a vida toda, atravessei essa cidade, foi lá na Vila Olímpia. Né? Primeiro eu trabalhava no centro, né? De vez em quando eu encontrava a Simone e a Solange no ônibus. Né? A gente ia conversando daqui até o metrô Sé. Eu trabalhava no centro, depois mudei para o Itaim Bibi. E lá fiquei mais de 10 anos. Pegava, deixava o carro no metrô, pegava o metrô, depois pegava ônibus. Era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Uma rotina. Né? Hoje Deus me deu graça, me abriu porta. Eu consegui montar um escritório em Guarulhos. Fico em Guarulhos. Eu falava para o pastor, eu tenho uma dívida de gratidão com meus patrões. Eu tenho porque ele permitiu que eu levasse meus clientes para a loja e ainda me demitiu e pagou todos os meus direitos.
E eu ainda não que eu seja funcionário, eu não sou funcionário ainda, mas eu tenho entrada livre dentro da empresa ainda. Qual é o camarada que é demitido e ainda tem o crachá para poder passar na portaria na hora de entrar? Lá no Itaim Bibi. Quem é que é demitido e ainda volta? Minha mesa lá no Itaim Bibi está lá. Ninguém senta no meu lugar. Quando eu vou para lá, eu armo meu notebook ali sempre no mesmo lugar onde eu sentava antigamente. Eu tenho essa bênção diante de Deus. Eu tenho essa oportunidade diante de Deus. Porque Deus me abençoou. Sempre agi com integridade. Tenho uma dívida de gratidão com eles que não tem dinheiro que pague. E enquanto eu viver, é minha bandeira e não mudo. A Cíntia sabe que nesse ramo eu poderia desvencilhar deles e fazer uma parceria direto com o banco onde ela trabalha, por exemplo. Eu poderia cadastrar minha empresa lá como parceiro e apresentar operações para a empresa dela. E a empresa dela me pagaria 50% da comissão que a gente fizesse. Ou até mais. Tem em alguns casos que ela paga até mais, paga até 70%. Ah, irmão Davi, como que você está prosperando? Porque Deus tem me prosperado. Porque Deus tem me dado graça. Porque Deus tem me abençoado. Deus tem abrido as portas. Mas nada disso valeria se eu não tivesse a clientela. Pessoas que me confiassem em mim para realizar o meu trabalho. E eu tenho a clientela. Tanto tenho clientela que nessa semana eu viajo para Manaus para visitar cliente. Só o Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. E aquele que é firme e fiel, o Senhor abençoa. O Senhor dá graça. O Senhor ajuda. O Senhor é o único digno de todo louvor. Não importa em que ramo você esteja, se no de cobrança de impostos, né, ou no de pagar impostos. Eu acho que a gente está mais nesse aí, né? De pagar impostos, né? Porque o que o brasileiro paga de imposto não é brincadeira. Se tem uma coisa que o governo ficou bom, que o brasileiro ficou bom, sabe no que é? É cobrar imposto. A roubalheira é tão grande que eles arrecadam tanto que o dinheiro ainda não dá. Né? Mas não adianta, porque é um saco sem fundo. Quanto mais dinheiro entrar, mais vai sair. Sabe, pode arrecadar o dobro, irmãos. Eles vão roubar o dobro. Não adianta, porque está faltando dinheiro aqui. Falta dinheiro porque estão metendo a mão. Eu vi uma vez que um senhor, só para a gente encerrar, que ele falava assim, era um tiozinho de chapéu assim, eu sei qual que é, lá do interior do Brasil, lá naqueles lugares assim, onde o senhor ainda usa chapéu, eu tenho a solução para o Brasil. Falaram, eu não lembro o nome dele, né? Mas ele falou assim, qual é a solução para o Brasil? É só parar de roubar. É só parar de roubar. E eu vou dizer para você, não é que o velhinho está certo mesmo? Vou dizer uma coisa para você, se um dia essa roubalheira parasse, nós seríamos país de primeiro mundo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Amém?